Olá, professor. Eu sou Marco Antônio Ferraz e estou aqui novamente para batermos um papo sobre educação. Dessa vez, eu resolvi falar de um tema que para alguns parece um tema esgotado, para outros causa alguma novidade. No início deste nosso século, do século XXI, no início do ano 2000, a Unesco lançou um livro chamado Educação, um Tesouro a Descobrir. E o coordenador desse livro era um educador chamado Jacques Delors. E a encomenda que a Unesco fez à equipe do Delors foi a seguinte: qual é a educação do século XXI? Olha, naquela época era novidade, né? Século XXI, entre outras coisas, a gente achava que o mundo ia acabar, né? Já se vão 17 anos. O mundo não acabou e o que é pior ainda, a educação não mudou tanto assim. Naquela época, o Delors propunha, no capítulo 4, os famosos 4 pilares da educação. O que eram os 4 pilares? Desculpe-se aqueles que viram tanto falar sobre isso, eu vou ser repetitivo, mas eu vou chegar onde eu quero. O conhecimento muda com uma velocidade tão grande, tão grande, tão grande, que não adianta muito você querer aprender todo o conhecimento. É muito mais importante você aprender a aprender sobre o conhecimento. Então, o primeiro pilar falava que você deveria aprender a aprender, aprender a pensar, que seria vamos dizer assim, uma condição fundamental para o século XXI. E é mesmo, né? Hoje, mais do que nunca, a gente acorda, parece que o mundo mudou, completamente diferente de como a gente foi dormir. Essa velocidade de turnover já era prevista pelo Jacques Delors há 17 anos atrás. Hoje só se confirma que ele estava absolutamente correto. Mas nós, professores, não tínhamos aprendido na escola a ensinar os nossos alunos a aprender. Aliás, ninguém me ensinou a aprender a aprender. O que eu aprendi sobre isso, aprendi sozinho, e meus colegas também, assim como você. Mas era condição fundamental, e é condição fundamental, que os nossos alunos aprendam a aprender. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso melhor. O segundo pilar dizia que teria que aprender a fazer, ou seja, o conhecimento puramente acadêmico já não tinha mais sentido. Era importante que a gente pudesse aplicar o conhecimento, que a gente soubesse o que fazer com ele, contextualizá-lo e colocá-lo em prática. Tá bom. A escola ficou muito preocupada com esses 2 pilares e acho que procurou dar tratos à bola para saber como ensinar os alunos a aprender, ensinar os alunos a pensar e ensinar os alunos a fazer. Mas eu acho que os 2 últimos pilares foram crescendo ao longo desses 17 anos, que era aprender a ser e aprender a conviver. Esses 2 pilares exigem que as pessoas sejam íntegras, ou seja, o que é aprender a ser? É a ser você mesmo, a ser dono da sua vida, a ser dono das suas ações, a ser responsável por elas. E principalmente você ser uma pessoa íntegra. O que é isso? É a coerência entre aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você fala e aquilo que você faz. Veja, não é fácil. Não é fácil essa integridade entre o pensar, o sentir, o falar e o fazer. Às vezes, estas são coisas que não estão alinhadas. Às vezes eu penso uma coisa, mas falo outra, e sinto outra, e faço outra ainda. Essa falta de integridade é alguma coisa muito séria nos dias de hoje. E mais, o aprender a conviver.
a viver com o outro, com a sua diversidade cada vez mais crescente no mundo. E eu diria que a escola não soube ainda trabalhar com o terceiro e com o quarto pilar, com o aprender a ser e com o aprender a conviver. Hoje, vem aí o que se chama de currículo socioemocional. E para que serve o currículo socioemocional? Para que as pessoas possam resolver o aprender a ser e o aprender a conviver. As questões cognitivas estão resolvidas, ou pelo menos deveriam estar resolvidas, lá atrás com o aprender a pensar e com o aprender a fazer. Mas as questões não cognitivas, aquelas que dizem respeito ao comportamento, às relações humanas, aquilo que as pessoas precisam hoje mais do que nunca, que é saber relacionar-se, tratar com o outro e com as diferenças do outro, está cada vez mais difícil. Então, o aprender a ser e aprender a conviver, eu diria que não está resolvido, e cada vez ficou mais importante ao longo desses 17 anos. Eu não quero ir muito além dessa reflexão. Quero só retomar que os 4 pilares não estão mofados, não estão obsoletos. Eu diria que esses 4 pilares são ainda questões não resolvidas e de primeira grandeza para nós educadores, para nós professores, que temos hoje a obrigação de trabalhar com os nossos alunos. A Hannah Arendt dizia que educar é preparar para a vida. Será que educar, preparar para a vida, é só o primeiro pilar, ensinar a aprender e ensinar a pensar, ou aprender a fazer? Ou será que preparar para a vida está muito mais ligado com aprender a ser e aprender a conviver? Fica aí a reflexão para nós explorarmos melhor num outro momento. Obrigado pela sua atenção nesse nosso bate-papo aqui no blog do Prof. Obrigado, professor. Quero fazer o convite, inscreva-se no nosso canal para receber notícias sobre novos vídeos, sobre aquilo que estamos publicando. E também o nosso site, o nosso blog, o www.prof.com.br, o seu espaço de educação para que a gente possa falar sobre a realidade da sala de aula, dicas sobre a gestão escolar e aquilo que interessa em educação. Um grande abraço.